Olá, meus amigos e amigas, tudo em paz? Vamos aqui na reta final do capítulo 14. E esse capítulo 14 sempre muito motivador e rico. Hoje entramos aí nesse tópico, manifestações físicas, mediunidade. E vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe nosso estudo e nossos amigos espirituais que nos auxiliem a compreender bem, não é isso? Então, esse é o item 40 do capítulo 14. Manifestações físicas, mediunidade. Kardec aqui vai nos mostrar como acontecem as manifestações físicas e como a mediunidade participa disso. Vamos lá, meus amigos? Item 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea dos corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, vulgares aí no sentido de comum, de normal, né? Facultam a explicação de alguns outros análogos e espontâneos, aos quais, pela importância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Interessante é que ele chama de espíritos livres, né? Nós somos espíritos ainda presos à carne. Olha só o que ele falou. Fenômenos já conhecidos, e para quem não, porventura, não tenha ouvido falar das mesas girantes, foi o fenômeno que deu início à pesquisa de Kardec para codificação da doutrina espírita. A gente vai falar disso adiante. Na burguesia francesa, se reuniam nos salões da burguesia, lá naqueles salões onde tinham festas, e como descobriram esse fenômeno, ficavam como que se divertindo com ele. E os médiuns colocavam a mão sobre a mesa. Os médiuns não, todo mundo colocava, ninguém sabia quem era o médium. E ali, na presença de algum médium de efeito físico, os espíritos faziam a mesa sair do chão e girar. Foi aí que Kardec, depois de 3 convites, ele resolve ir lá ver, porque ele desconfiava que isso era brincadeira, era charlatanismo. E ele vai estudar. E aí deu início a toda a codificação. Então ele fala que tanto a psicografia, a escrita mediúnica, como as mesas, pode nos mostrar como acontecem os outros fenômenos iguais, né? Com a mesma base, com o mesmo princípio natural. E é isso que a gente vai estudar, como que isso acontece. Por meio do seu perispírito, é que o espírito atuava, quando era encarnado, sobre o seu corpo vivo. Está falando aqui o espírito quando é encarnado, nós aqui atuamos através do nosso perispírito no nosso corpo vivo. Espírito, através do perispírito, atua no corpo de carne. Ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta. Ele está falando fluido aqui várias vezes. Lá no primeiro parágrafo ele já falou, né, que tem por base, esses fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico. É o fluido do espírito, que está no perispírito, né? Por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo. Ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos, que os levanta, derriba ou transporta. Derriba é a mesma coisa que derruba, põe abaixo. Então ele falou que é através desse mesmo fluido que se mexe os objetos, se levanta, se derruba, se transporta, tira de um lugar, bota em outro. É através desse mesmo fluido. Deixa eu falar um pouco sobre esse fluido, já que a gente fala muito. O que é um fluido? Fluido é uma coisa fluida, que flui.
Né? Uma água é um fluido, o ar é um fluido. Porque se você botar a água numa tubulação, ela flui. O ar também, com o vento, ele flui. A energia elétrica é um fluido. O magnetismo que existe nos motores elétricos para fazer o ventilador girar, o liquidificador girar, esse magnetismo é um fluido. Então, todos esses fluidos que eu falei e toda a matéria deriva do fluido cósmico universal. Certo? Nada tem de surpreendente esse fenômeno se considerarmos que, entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Então ele está dizendo que não é surpresa que com o fluido o espírito possa fazer esses fenômenos, porque os mais potentes motores, e ele está falando do século XIX, são movimentados pelos fluidos, energia elétrica, vapor, ar, etc. Antes de eu continuar, deixa eu falar para vocês, essa camisa aqui que vocês estão vendo, é de um evento que acontece aqui na cidade todo ano, Espiritismo na Praça. Esse ano, peguei essa camisa agora, a foto de Chico Xavier, ó. Vai ser sobre Chico Xavier esse ano. E eu peguei ela agora, estou inaugurando ela. Todo ano tem esse evento aqui em Camaçari, na Bahia, promovido inicialmente pelo Centro Casa de Oração Servos do Caminho, e os outros centros todos participam. Toda a comunidade espírita aqui participa. Muito legal. Tem uma palestra na praça, tem vendas de livros, tem evento artístico, muito legal. Era para eu ter falado no início. E agora que eu lembrei, que eu olhei para a tela aqui e vi a palavra espiritismo na praça ali. Então retomemos. Ele falou que os grandes motores são movimentados por fluidos, então a gente não pode achar isso tão estranho. E hoje em dia, século XXI, mais ainda, né? Mais ainda. Mais motores, mais coisas acontecendo. Aviões, foguetes, indo à Lua, indo para o espaço. Tudo com a força propulsora dos fluidos. Então, eu trouxe aqui uma figura para vocês, para a gente conversar um pouco, né? Para a gente conversar um pouco. Para a gente explicar mais ou menos como isso acontece. Esse movimento acontece assim, ó. Tem o médium, representado por esse homem sentado, né? Tem o espírito, representado por esse vulto aí, verde, e as energias, como se fosse a energia deles dois. O fluido perispiritual do espírito se mistura com o fluido perispiritual do médium, e o pensamento e a vontade do espírito comandam o movimento. Então ele prepara uma combinação de fluido do ectoplasma do médium, fluido animalizado, e com o fluido que ele colhe, né, do fluido universal, né, o fluido espiritual, ele faz uma combinação desses dois fluidos, e esses dois fluidos combinados vai se transformar em um modificado, vai ser inserido nos vazios moleculares, nos vazios atômicos da matéria, seja uma mesa, seja um copo, seja o que for. Isso tem que ficar bem entendido, viu, gente? Porque os átomos e as moléculas, eles têm espaços vazios gigantescos. Quem estudou aí, isso é básico lá do início das aulas de ciência. A distância entre os elétrons e o próton e os nêutrons tem vazios gigantescos. E dentro desses vazios penetra o fluido. E esse fluido é como se ele desse vida momentânea. É como se desse uma vida momentânea ao objeto. Eu gosto de comparar muito com o ventilador. Ali tem um fluido rodando numa bobina, fazendo uma ação magnética, girando. É como se desse vida ao ventilador momentaneamente. No controle remoto, quando você está sentadinho no sofá e você clica no controle remoto, você está mandando magnetismo do controle para a TV, para modificar lá o canal, volume, o que você quiser.
E é a distância que você faz isso. Então são comparações que a gente pode fazer. O médium, o espírito, a combinação do fluido e jogando lá numa caneca. Muito parecida com a caneca que eu estou aqui bebendo água, só que a minha é branca. Daqui a pouco eu mostro a vocês. Então esse também é uma figura representativa, que essa energia combinada do encarnado com o desencarnado vai para os vazios atômicos do objeto e é como se esse fluido combinado, ele obedece à vontade do espírito, ao comando do pensamento do espírito. Ok, minha gente? É igualmente com o concurso de seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se fora o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. Então, através do seu perispírito, ele conecta com o perispírito do médium e ali, através desses fluidos, e aquele sinalzinho elétrico que os neurologistas sabem, quem estuda aí, os cientistas da neurologia sabem que existe um sinal elétrico que percorre no cérebro através dos neurônios. Aquilo é um fluido, aquilo é uma energia elétrica que passa pelos nossos neurônios para a gente comandar o nosso próprio corpo. Então, o desencarnado se conecta ao cérebro, ao perispírito do médium, o perispírito do médium está conectado ao cérebro e ao sistema nervoso. Então aí só é uma questão, é como se a gente ligasse na tomada. Quando você liga um aparelho na tomada, a energia elétrica flui pelo fio. Então, quando o espírito se conecta ao perispírito dele com o do médium, a energia do pensamento dele começa a fluir e comanda o sistema nervoso e, consequentemente, o corpo do médium. Ele escreve, ele faz pintura, ele faz escultura e etc. Deixa eu voltar a outra página aqui que eu tenho uma observação para fazer. Lembremos que qualquer objeto, inclusive a mesa, isso aqui que eu estou lendo é a anotação minha, inclusive a mesa, é fluido universal, modificado, condensado. Então vamos pensar, qualquer objeto, inclusive a minha canequinha de água, é fluido universal condensado, qualquer objeto, até o nosso corpo. E os fluidos inseridos nela, na mesa ou na caneca, são fluido universal modificado também. Só que o fluido que vai ser inserido ali, ele não está condensado como o do objeto. Então é fluido universal modificado sendo inserido em fluido universal modificado, só que mais denso. Então, é uma combinação natural. É como se você estivesse jogando água na água, né? Uma água um pouco mais diferente, com a água mais limpa. É como se você estivesse jogando água na água, areia na areia. Então você está jogando fluido universal em fluido universal. Ali há uma combinação bem natural e bem alinhada. E aí vem a força do pensamento do médium que comanda aquele movimento ali. Uma explicação para que a gente possa entender é essa. Ele falou aqui, quando eu virei a página, quando o espírito toma de empréstimo os órgãos do médium, faz que atue como se fosse seu próprio corpo, mediante eflúvio fluídico que verte sobre ele. O que é flúvio fluídico? Eflúvio é uma emanação imperceptível que sai de um fluido. Se você tem uma água ali parada, ela está evaporando, você não está vendo. O sol batendo nela ali, ela está evaporando. E aquele vapor que você não vê é um eflúvio. Entendeu? 42. Pelo mesmo processo, atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova,
sem que o movimento tenha significação determinada, quer dizer, um movimento sem nenhum significado, quer para que dê pancadas inteligentes, indicativa das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases, fenômeno esse denominado tipologia. Tipologia é uma coleção de caracteres do alfabeto, usada antigamente nas gráficas, que juntava as letrinhas para fazer o impresso. Então Kardec pegou essa palavra para deixar significando esse código que o espírito dava uma batida, era a letra A, duas batidas, era a letra B, três batidas, era a letra C, e assim formavam palavras. Porque no início a comunicação era assim, difícil e rudimentar. Os espíritos deixaram que fosse assim, para que houvesse o aprendizado passo a passo. É igual hoje, apesar da gente ter máquina de calcular e computador, as crianças têm que aprender a somar, dividir na caneta, no lápis, não é assim? A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza como se utiliza o lápis para escrever. Era usado também a batida da perna da mesa. O espírito batia uma vez, era A, igual eu falei. Para esse efeito, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea. Essa expressão aqui é importante, dá-lhe vitalidade momentânea, como se o objeto ganhasse uma vida momentânea. Porque ali dentro tinha uma energia, tinha um fluido magnético, espiritual e material, né, animalizado, do médium. E ali ele podia dar ordens como se o objeto ganhasse uma vitalidade. Eu comparo com o ventilador. A gente olhando para um ventilador parece que ele tem vida. Ele roda o pescoço, ele gira a hélice, não é? E ali é o fluido do magnetismo. Então, como se ele ganhasse, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea por meio do fluido que lhe inocula, porém, absolutamente não se identifica com ela. Inocula, querendo dizer, insere, introduz esse fluido, não se identifica porque esse fluido não é do objeto, foi colocado ali momentaneamente. É isso que ele quer dizer. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção, ao manifestar-se um ser que lhes é caro, abraçam a mesa. É exatamente como se abraçassem a bengala de que um amigo se sirva para bater no chão. O mesmo fazem os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse metido na madeira, ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. Ele está falando isso porque, na época, algumas pessoas tomadas por emoção deve ter agido assim, né? Kardec viu e colocou essa observação. Quando a madeira bateu ali e falou que ele era fulano de tal, a pessoa ser tomada de emoção. Quando comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está não na mesa ao lado, tal qual estaria se vivo se achasse, e como seria visto se no momento pudesse tornar visível. Então ele está explicando que o espírito não está na mesa, ele está ao lado, em pé na mesa, como a gente viu na figura. Vamos ver de novo? Olha lá, ó. A mesa está longe, o médium está ali. O espírito não está na mesa, a mesa não vira espírito. Então foi bom essa figura para lembrar de novo. Ele está em pé ali, fazendo a movimentação dos fluidos e o pensamento do desejo dele. Certo? O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium. O espírito tem um pensamento aí do senso comum, achando que o espírito entra no médium. Não. Aquele filme Ghost, a gente via o espírito entrar na médium. Nada disso. É como eu falei já no início desse vídeo, um contato de perispírito para perispírito que faz com que o espírito se conecte ao sistema nervoso do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o pensamento por meio de uma corrente fluídica. Aqui foi o términozinho do parágrafo que falou do espírito movimentando a mesa.
né? E como eu falei, é como um controle remoto de um carrinho. Imagine um carrinho de brinquedo de controle remoto. Você está aqui de longe, hoje em dia tem o drone, né? Você está aqui com o drone, você está controlando ele, mandando fluidos. E ali é magnetismo também. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço. Não, não é por força física. Envolve-a e penetra-a de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como o ar com os balões e papagaios. Papagaio é o que em Minas Gerais chama de arraia, aqui na Bahia chama de pipa, e papagaio em alguns lugares, né? O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. A mesa, ele está falando da mesa, né? Ela flutua. E quando ela fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática sobre a qual se fez o vácuo. Porque também ela fica pregada, difícil de se mexer, por efeito também de fenômeno mediúnico. Então ele explicou que tanto ela flutua por força do fluido, como ela se prega no chão por força do fluido. E é claro, eu pesquisei o que é que Kardec queria falar de campânula pneumática. Eu fazia ideia, mas fui buscar. Esse objeto aí da esquerda, o mais feinho, que tem escrito campânula pneumática, isso era da época. Era um instrumento que era colocado sobre a mesa e fazia um vácuo, ele ficava preso na mesa. Por comparação, eu botei esse desentupidor de pia, porque campânula é algum objeto em forma de sino. Então, tanto o da esquerda é uma campânula, como o nosso desentupidor de pia é uma campânula. E se você pegar esse desentupidor de pia e bater sobre uma superfície e fizer vácuo, ele fica preso, não fica? Já brinquei muito disso. Ele é feito para desentupir a pia, mas se você botar ele numa superfície lisa, numa mesa, um vidro, ele faz o vácuo e fica preso. Então ele fez essa comparação, fica preso como se fosse isso aí. Ok? Essa ilustração aí foi para esclarecer o exemplo que Kardec deu. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos, e não a semelhança absoluta das causas. A explicação mais detalhada desse fenômeno está lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. Vou trazer aqui também a imagem das mesas girantes, que a gente falou tanto delas. Isso aí são imagens que tem da época de fotografias das mesas. Muitas pessoas acharam que era charlatanismo, que era mentiras, né? Na época teve muita acusação. E aí tem duas imagens, fenômeno que o pesquisador Hipólito Leão foi convidado a estudar. As mesas girantes, salões de Paris do século XIX. Ok, pessoal? Está aí bem ilustrado. Compreende-se, depois do que fica dito, que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para outro, ou em atirá-lo, seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Pronto, então aqui ele explicou como acontecem esses movimentos do espírito influir nos objetos materiais. Eu já contei em outro vídeo que aqui na minha cidade tem um fato de uma casa onde o espírito estava fazendo um sapato correr no corredor, de ponta a ponta, correr sozinho, ir e voltar, ir e voltar. E a família desesperada, a família recorreu ao centro espírita, foi feita a desobsessão na casa e era realmente um espírito ainda apegado à inferioridade, ainda querendo fazer maldade com a família, usando um médium de efeito físico que tinha pelas redondezas. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou algures é em algum lugar, né? Tem alhures, que é em outro lugar, e tem algures, que é em algum lugar. Então vamos reler. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou em algum lugar, não é que o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto.
ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido, e este produz o efeito de um choque elétrico. Ó, um jato de fluido bate e faz o choque elétrico, faz o som da batida. Tão possível lhe é modificar o ruído, como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Quem produz o som, aqui, para nós encarnados, é o ar. A vibração do ar é que chega no nosso ouvido e produz o som, né? O nosso sistema auditivo interpreta aquelas frequências do ar e joga o sinal para o cérebro, a gente escuta. É assim. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns de escrever em língua que lhe é estranha, a explanar oralmente ou por escrito assuntos que lhe são fora do alcance da instrução recebida. O médium escrever sobre assunto que ele não sabe ainda é comum hoje em dia, mas falar em outras línguas não é tão comum, né? E aqui na frente a gente vai ver. Não é raro o caso de alguns que escrevem corretamente sem nunca terem aprendido a escrever, de outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso. Chico Xavier escreveu um livro inteiro de poetas desencarnados, Parnaso de Além Túmulo. Acho que foi o primeiro livro psicografado dele. Ele não era poeta e escreveu o livro. De outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento, sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou a arte musical. Porque não é o médium que está fazendo. Quem está fazendo é o espírito utilizando-se do sistema nervoso do corpo do médium. Agora, o médium, tendo a aptidão que o espírito precisa, facilita tudo. Um médium que quer escrever, um espírito que quer escrever uma carta e o médium é analfabeto, ele escreve, mas dá mais trabalho. Já se ele pegar um médium que já sabe escrever na língua que ele quer, fica tudo muito mais fácil, né? É como um bom pianista pegar um piano infantil, pegar um piano com menor quantidade de tecla que ele precisa. Ele vai fazer o som, mas não vai ser tão bom. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por ele se comunicam tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Ou seja, o espírito fazer a sua própria assinatura fiel de quando ele era encarnado. Chico Xavier fez isso. Inclusive, foi o primeiro caso na justiça em que um criminoso foi absolvido porque a vítima que ele matou declarou que ele era inocente. Quer dizer, a vítima que supostamente ele teria matado declarou que ele era inocente, que foi um acidente brincando com a arma, que ele não iria matar. Esse é um caso famoso aí de Chico Xavier e o juiz aceitou pela verificação científica da assinatura. É claro, acredito eu, que esse juiz tinha conhecimento da mediunidade. Isso aí é uma opinião minha. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva guiando-se-lhe a mão. Ele fez uma comparação. É como a gente pegar a mão de uma criança e fazer ela escrever, ela ainda não sabendo escrever. Pode-se dessa maneira conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se que qualquer pessoa escreva um idioma que ela ignore, ditando-se-lhes as palavras letra por letra. Então ele está dizendo que, fazendo uma comparação, é como se fosse assim, né? A gente ditar e fazer a pessoa que não sabe escrever. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atende na maneira porque os espíritos se comunicam com os médiuns que, para eles, mais não são do que instrumentos passivos. Chico Xavier dizia que ele era apenas um lápis, que ele não escrevia nada. Eu sou só um lápis que os espíritos pegam e escrevem.
Se, porém, o médium tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Foi isso que eu tinha dito. Se o médium já tem no seu aprendizado, no seu automatismo, na sua memória, coisas que o espírito precisa passar, fica mais fácil. Se o espírito quer escrever uma carta em inglês, se o médium é de país da linguagem em inglês, né, do idioma inglês, vai ficar mais fácil. Ou se o médium aqui brasileiro sabe inglês, vai ficar mais fácil e mais rápido. Mas mesmo não sabendo, o espírito pode fazer o trabalho com mais dificuldade. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete para que este os produza pelos meios que lhe dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou intuição. Mais um ensinamento aqui. O médium nessa vida não sabe inglês, mas ele já em outras vidas falava inglês. E isso está na memória do espírito, ou seja, gravado lá no subconsciente de vidas passadas. Então, também aí serve e fica mais fácil para o espírito, porque resgata aquele aprendizado adormecido. Aqui, ó, conservou por intuição, a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão para escrever mediunicamente nessa língua. Entendeu, gente? Ele tanto pode saber dessa vida, como ele já ter conhecimento de vida passada, e o espírito se vale desse aprendizado dele para fazer um trabalho mais fácil, mais rápido, utilizando o próprio aprendizado do espírito. Para muita gente isso foi novo, essa questão do movimento, essa questão da comunicação, do perispírito, da mediunidade, do movimento dos objetos, da mesa girantes. E se quiser escrever qualquer coisa aí no vídeo, a gente explana tanto no vídeo como lá na escrita lá do YouTube. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e Jesus nos abençoe, abençoe nossas famílias. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos fazer a última desse capítulo. Deixa eu dizer logo para vocês. Será obsessões e possessões. Um grande abraço.